Então, gente, estamos de volta aqui no nosso segundo capítulo com o seu Adão, né, seu Adão? Tudo bom, seu Adão? Tudo bem. Fala um pouquinho, seu Adão, pra gente aí sobre as suas memórias afetivas. O senhor lembra alguma coisa engraçada, assim, uma história engraçada do seu bairro lá do Rio Pequeno? Olha, quando a gente era pequeno, que meu pai contava e a gente achava engraçado é a história do lobisomem, que tinha um lobisomem, então muita gente tinha medo de andar no entardecer, né? E à noite tinha essa história. Mas eu, na verdade, nunca vi. Nem quis ver também, mas e contava essa história e era divertido. E as pessoas, os mais antigos, sentavam, faziam aquela roda, contava muito caos, aquelas histórias antigas. E que tinha uns mais medrosos, tinha os mais corajosos, né? E você ficou medo do lobisomem? Era muito bom isso, a gente ouvia essas histórias dos nossos pais e era essa história que todos contavam, que tinha Rio Pequeno tinha o lobisomem. Que tinha um lobisomem lá no Rio Pequeno, mas lembra da lua cheia ele aparecia. A lua cheia ele dava o sinal da graça dele. Será que era para deixar o povo em casa, para ninguém sair, né? É verdade. O seu Adão, e o seu pai contava alguma história assim, da época da Rio Santos, essa acessibilidade do Rio Pequeno para Paraty, como que era assim antigamente? Ele conta que na época Rio Santos não existia, né? Já era bem mais antigo. Ele já veio antes da Rio Santos, ele já está ali antes da Rio Santos, então eles vinham a pé mesmo para Paraty, ou lancha. Então, até ele me contava quando ele tinha que viajar, era demorado para você sair, porque não tinha estrada, né, na época. Então, hoje veio a Rio Santos e evoluiu e favoreceu bastante para a gente. Antes ele contava as histórias dele que tinha que vir e enfrentar, né? Porque aqueles caminhadas que existia o Morro do Sabão ali, que era pique pra caramba para o pessoal passar com compra. Imagina. E ele contava essas histórias para nós, quando a gente era pequeno. Que ia mesmo andando mesmo? Tinha que vir andando. Minha mãe mesmo conta que quando eu era pequeno, a gente tinha uma pessoa, um médico, que é curador, benzedor aqui no Corumbê, que é logo aqui na frente, ela me trazia ali e era longe, tinha que vir a pé e voltar a pé. Seu Dedeca vinha ali. Então minha mãe sempre contava essa história pra gente. E a escola, como que era? Tinha escola lá, seu Adão? No meu tempo tinha escola na parte da serraria e como a gente morava lá em cima, a gente vinha para ali e na época quando a escola do Rio Pequeno funcionava, na Barra Grande não existia. Então o povo quem morava na Barra Grande vinha tudo para o Rio Pequeno. Estudava no Rio Pequeno, que é a parte da serraria. Saía o Rio Pequeno, pulava a cachoeira e vinha até a serraria para estudar. E vinha andando? Andando. É longe. O senhor era dessa turma aí? Eu era dessa turma. Fiz quarta série na roça lá e foi muito bom. Né? Era um tempo gostoso, né? Porque na época existia bem mais moradores, né? Na roça. Hoje ainda tem, mas hoje, naquela época era engraçado, você concluiu quarta série, a maioria não precisava de vir concluir na cidade, né? Então era isso que eu pelo menos tenho quarta série. Então, até porque do difícil acesso também, né? Difícil acesso, Não tinha como estar fazendo, né, transportando. Aí você acha que por causa disso muita gente saiu de lá? Muita gente saiu, né? Porque quem buscou e evoluiu, concluiu os estudos, aí saiu, né? Porque foi buscar algo melhor, né? Porque na roça, normalmente, as pessoas às vezes gostam porque é bom, mas às vezes tem pouco estudo também, né? Então, mas deixar salvaguardado esses saberes que tem, né? Não tem estudo que pague e compre isso, tem. Né? Porque tem saberes que... eu vi um rapaz um dia falar para um colega meu, ele foi que às vezes a pessoa está na roça, não tem estudo, ele falou assim, não, tem, mas tem saberes, porque ele sabe no mato tirar o cipó na época certa, tirar aquilo tudo na época certa, a madeira na época certa para ele construir, fazer um pau a pique, então ele sabe tudo, então não é que ele não sabe nada, às vezes ele sabe muito mais de uma pessoa que estudou
que é os saberes dele, das tradições que passou para ele, né? Só de olhar, né, o tempo assim, Só de né? olhar. Tem A lua. A lua, A né? lua, Em comunidade para puxar canoa. Ele sabe a época da lua, né? Sabe Fazia todo, aquele. todo. E lá no Rio Pequeno tinha isso, assim, a questão do ajuntório, se juntar para fazer alguma coisa. Na época de, vamos construir uma casa. Tinha muito isso aqui, né? Tinha. Nas comunidades. Hoje diminuiu um pouco, mas antigamente existia muito isso. Vamos fazer uma roça, vamos fazer uma casa, vamos barrear uma casa de pau a pique. Era através do mutirão. Então, essas recordações que é muito bom, que a gente aqui resgata, a gente traz, né? Então, é maravilhoso isso Então, e seus filhos foram criados lá mesmo com você e a sua esposa? As minhas filhas cresceu ali comigo, que agora, conforme falou que é o caso do estudo, estudou e aí saiu, né? Uma já está casada e a outra já está a caminho também. Acho que eu nunca esperava de passar por isso, mas chegou a minha hora. É avô? Não, de casado, de casado. Não, de avô, tá esperando ser avô, não tá? Não, às vezes eu brinco com a minha esposa que eu acho que eu estou novo ainda para ser avô. Ah, é? Mas o netinho muda tudo, né, seu Adão? Mas a sua família é grande, como o senhor falou, 7 irmãos, né? 7 irmãos. E todos criados lá mesmo? Todos criados ali, 7 irmãos. E hoje, lógico que mudaram, a maioria saiu, mas nós nada a ver. Nós somos 3 irmãos homens que tudo ainda moram no Rio Pequeno. Ah, que legal. Todos moram lá ainda. Eu tenho meu irmão mais velho, que é 9 anos mais velho que eu, e estamos lá ainda, na nossa luta. Ah, que legal. Na nossa terrinha. E o senhor tem uma roça só do senhor ou não? Tem, eu tenho a minha roça, meu irmão tem a dele, então, hoje em pequena escala, porque estamos evoluindo novamente, resgatando aquilo novamente, porque às vezes a pessoa mora na roça e acaba, eu nunca fui de trabalhar fora, entendeu? Mas meu irmão já sempre trabalhou, mas agora está voltando para isso, para resgatar e manter, né, na roça, que é o melhor, né? Porque hoje na cidade é complicado. Às vezes você morar na roça e vir na cidade e trabalhar, para quem gosta da roça, é preferível ficar na roça. E alguma memória assim afetiva de criança? Uma lembrança assim que o senhor tenha? A gente tem muito, porque a gente já tem as amizades do joguinho de bola do tempo de escola, do tempo de criança. Isso já tem muita memória boa, tem muitos colegas bons ainda lá, que ainda vive lá hoje junto com a gente. Que tem toca a sua vidinha também, né? Que é a vida mais simples, né? Mas tá lá junto com a gente ainda. E mais alguma, assim, curiosidade de lá, assim, outra história? Além das rodas que eles faziam, né? Contava a história de lobisomem. E contava a história do local, será? Ele contava as tradições antigas, né? Que quando começou, contava aquelas histórias que era engraçada e um pouco também das histórias deles que quando começaram, que era muito sofrido, né? Para chegar até deslocar dali para ir para suas casas. Então eles contavam e no fundo, depois de tudo realizado, eles achavam engraçado ainda achavam graça daqueles que era difícil, aquelas caminhadas. E era isso. Mas tinha muitas histórias, assim, de repente, para a gente lembrar, mas era divertido, gostoso, as histórias que o nosso pai contava. Mas a que a gente mais chamava atenção quando contava a história do lobisomem. Do lobisomem, né? Às vezes essas histórias antigas, assim, de dor, traz uma coisa que hoje conta com graça, né? Conta com graça. Que a gente fala até, na minha época tem isso, não tem? Na minha época. Não, hoje você conta, porque pra gente não tinha distância, né? Hoje, aí fala, na minha época, isso aí pra mim era moleza, né? Então, de repente, a gente já se supera e acha engraçado, que na época era uma época que podia ser uma questão de sofrimento e hoje a pessoa conta com ar de graça, com satisfação daquelas histórias que ele passou na vida. É mesmo, né? Eu tenho uma história lá na Ponta Negra, a gente chega de barquinho hoje, os botinhos, já chega lá, não conhece a Ponta Negra, né, senhor? Não. Mas vai conhecer. Os botinhos hoje, esses botinhos de motorzinho, chega na areia. E antigamente não. Era o barco que parava bem afastado assim, né, no mar, e a gente tinha que pegar a canoa, entrava dentro da canoa, de qualquer jeito, não podia. O medo que você tinha dos mais velhos, né? Então, se você fosse de joelho, tinha que ficar de joelho, caísse de bunda no fundo da canoa, você tinha que ficar e não podia se mexer. E lá é mar aberto, mar bravo, não tinha essa, né? Hoje em dia você pode ir de tênis, que o barco chega lá, é muito engraçado. Tem uns vídeos, depois você assiste só, chega lá em cima. Aí hoje você fala pra juventude, na minha época, né, eles dão risada. Meu filho ri com isso, né?
Então a gente estava falando do seu Adão, então tem alguma, então essa história, Até, uma história legal? Desde quando eu era pequeno, eu ouvi a história da festa do Araújo, que é logo em frente nossa, um pouquinho para cá, mas aí como o barco não chegava perto, diz que você tinha um cara forte que te carregava no colo, então eu nunca quis ir nessa festa para não ser carregado pelo colo por esse cara. Perdi a festa. Falei, nossa, mas estranho na pessoa, porque você ia, mas teria que descer, o barco não atracava até perto lá, né? Hoje, cais, né, no cais. Então hoje já tem o cais. Antigamente não existia isso, não. Então você teria que pular na água e sair andando. Ou ser carregado pelo... Ou ser carregado. Eu preferia pular na água, né? Então, né? Tinha alguma festa assim, que recebia outras comunidades ou não? Não, lá antes era mais aquilo que eu falei para você, que tinha aqueles eventos que não tinha só uma casa de farinha, tinha mais, antigamente. Hoje a gente tem essa referência de uma casa de farinha, mas antes tinha várias casas de farinha, como você estava falando da nossa amiga ali. Então a gente tinha aquela confraternização, as pessoas se uniam, hoje faziam um mutirão na casa de farinha do um, na casa de farinha do outro, então tinha quase que aquela união sempre uma reunião na casa de um vizinho, que em prol da casa de fabricar a farinha. Sabe que eu tinha lembrança do galoá, né? Lá tinha isso, lá na comunidade Pontaneira chamava galoá, é da farinha, tapioca. Fazia, misturava com café fervido. Sabe essa lá? Não lá tinha? Eu vejo, o rapaz, a gente fazia muito lá, o biju, né? Então, eu mesmo, particularmente lá em casa, nós fazíamos muito, que era melado. Melado, a gente trabalhou com muito melado. E até tem uma vizinha que está fazendo, a gente está resgatando isso agora de novo. Porque teve um tempo que a gente ficou meio no esquecimento, né? Perdeu, mas agora, que bom que a gente está trazendo isso de volta agora. Que bom. Queria agradecer aqui a sua presença, seu Adão, muito obrigada. E a gente encerra aqui mais um episódio.